coisa se completou. Primeiro eu quero explicar por que nós estamos aqui nesse espaço, tá? Porque no primeiro momento a gente fez o agendamento das reuniões, todas lá no arquivo que a gente conseguiu a data, né? A Flávia fez essa ponte com a gente, mas depois a secretária solicitou que fosse reorganizada as datas para que a gente ficasse aqui até o final do ano, né? Nosso momento, por conta da questão do equipamento de vídeo, para não ficar tendo que transportar o equipamento de vídeo. Então, as nossas reuniões continuarão aqui às quintas-feiras, tá? Então, as próximas datas das reuniões, né, que hoje é dia 25, a próxima é dia 30 de outubro e a próxima 27 de novembro. Aí, a de dezembro, deixa eu só ver a data aqui, vai ficar para o dia 18, porque é a nossa última semana, né, antes de chegar o período de recesso, tá? 18 de dezembro. Então, a Sandra vai fazer a leitura das atas, né? Mônica aí com a gente na mesa de novo, né, Mônica? Que bom. Então, a gente vai fazer a leitura da ata, a Sandra vai fazer para a gente já verificar a ata da reunião passada, tá? Aos 25 dias do mês de agosto de 2025, às 8 horas, reuniu-se ordinariamente as dependências do Auditório 1, o COMERC, com a seguinte pauta: aprovação das atas das reuniões anteriores, ofícios recebidos, reunião com a Secretaria de Educação, Fórum de Conselhos Escolares e datas das reuniões para o próximo semestre. Fizeram-se presentes os conselheiros Daniela, Paulo, Cibele, Tagiane, Nelson, Alessandra, Adriano, Francisco, Mariana, Dayana, Viviane, Rosimeire, Nathalie, Camila, Wallace, Luciane e Sandra. Foi lida a ata da reunião de 30 de junho, sendo aprovada com as devidas correções apontadas pelos conselheiros. Foi apresentado o projeto de lei 77 de 2025, quando a conselheira Luciane e a presidente Rosimeire responsáveis por emitir o PPC. O conselheiro Paulo manifestou que já existe uma legislação federal sobre o tema, dispensando nova regulamentação local. Também foi analisado o ofício enviado pela conselheira Mariana, com a indicação de substituição de conselheiros representantes de pais de alunos e suplentes em substituição a ela e a conselheira Catiele. Houve divergência entre os conselheiros sobre se tratava de pedido de renúncia. A conselheira Luciane destacou que, como os filhos da conselheira indicada não estudam mais na rede municipal de Rio Claro, sua representação neste segmento se torna prejudicada. A conselheira Sandra informou que nenhuma justificativa formal de suas ausências nos anos de 2024 e 2025 foi recebida pelo e-mail oficial do COMERC, ao que a conselheira Mariana argumentou que tem enviado as justificativas a outro endereço eletrônico, que a presidente alegou que irá averiguar com a Secretaria de Educação o acesso a este e-mail. A conselheira Mariana também apontou falta de divulgação adequada das eleições do COMERC, ao que a presidente respondeu que há divulgação, mas que, como os pais de alunos não têm direito à liberação funcional como os representantes dos demais segmentos, sua participação acaba sendo prejudicada. Reunião com a secretária de Educação. O presidente informou que a ata da reunião com a secretária de Educação será disponibilizada no site do COMERC. O conselheiro Adriano criticou a confusão da presidente na reunião com a secretária e afirmou que, diante das falas que indicam retirada de direito, a presidente deveria ter encerrado sua participação imediatamente. Outros conselheiros, como Camila, manifestaram que os diretores aguardam a reunião com a secretária para tratar das dificuldades enfrentadas pelas escolas, que ainda não foi agendada. Foi apontada a importância de divulgação rápida das informações discutidas com a secretaria sempre que houverem essas situações. A conselheira Viviane sugeriu que a secretária do COMERC acompanhe as reuniões futuras para auxiliar nos registros, ao que a conselheira Camila destacou a importância da presença de outros membros da mesa diretora nessas reuniões. Fórum de Conselhos Escolares.
O Conselho deliberou por unanimidade pela solicitação imediata de implantação do Fórum de Conselhos Escolares, conforme previsto na legislação vigente, por reconhecer sua importância no fortalecimento da gestão democrática das escolas. Datas das reuniões para o próximo semestre. Foi debatida a mudança do dia das reuniões para acolher a solicitação de membro da mesa diretora. Não houve consenso entre os conselheiros em relação a uma nova data, de forma que ficou acordado que nova enquete seria colocada no legislativo para a apreciação dos conselheiros. Eleições de comércio. Foi discutida a organização das eleições para a recomposição das vagas em vacância. O conselheiro Adriano reforçou que uma data só poderá ser definida após o cumprimento de todas as etapas previstas no edital. Também apontou para o fato de que, de acordo com o regimento do comércio, as justificativas de ausência devem ser aprovadas pela maior parte dos conselheiros. Ficou acordado que a comissão eleitoral irá fazer o levantamento de todos os conselheiros que estão com excesso de faltas e considerar esses dados para a organização das cadeiras em vacância para estas eleições. Licença-prêmio. O conselheiro Adriano informou que foi denegado em pecúnia da licença-prêmio, sendo informado de que o pagamento poderia ocorrer em até 15 meses. A conselheira Daniela relatou negativas a 2 licenças em sua escola. A presidente afirmou que a secretária mencionou possível inviabilidade futura dos pagamentos. Deliberou-se pela elaboração de documentos à secretaria e ao sindicato, denunciando a ilegalidade da negativa das licenças. O conselheiro Wallace manifestou contrário nesta votação desse documento. O presidente ficou responsável pelo encaminhamento do sistema CADU. Foi discutido o uso do sistema digital CADU com críticas ao possível uso de verbas de educação para pagamento de serviços prestados por empresas terceirizadas. A conselheira Luciana alertou para a desumanização do processo de matrícula, anteriormente realizado com o Instituto das Famílias nas secretarias das escolas. Foi deliberado o envio de um ofício solicitando informações sobre a implantação do sistema para a Secretaria de Educação. Ensino religioso no currículo. Foram feitas críticas à forma como o ensino religioso foi incluído nos quadros curriculares da rede municipal, especialmente por ter sido atribuído às disciplinas de História e Geografia, desconsiderando o caráter facultativo previsto na legislação. A conselheira Daniela informou que a proposta partiu de um subgrupo e não reflete unanimidade entre os membros da comissão. O presidente e os conselheiros franciscanos manifestaram desconforto com o processo pouco transparente, que desconsiderou a atuação democrática da CECIG e dos professores da rede. Adriano e outros conselheiros defenderam envio de manifestação à Secretaria de Educação, expressando descontentamento com a forma antidemocrática como o currículo vem sendo conduzido. Deliberou-se o envio de um ofício à Comissão do Currículo solicitando informações sobre a implantação do ensino religioso. Os pareceres sobre os projetos de lei em análise serão encaminhados para a leitura no grupo de WhatsApp e para aprovação na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião e eu, Sandra Bonotto, gostaria de presentear. Eu tenho uma consideração a fazer na questão das justificativas das faltas. Depois nós consultamos a legislação, vimos que isso não procede, né? Essa afirmação do Adriano de que justificativa era uma coisa que a gente achava que era, mas não procede. E combinamos que a partir desta próxima reunião é que ia começar a contar, digamos assim, né? De acordo com o que está previsto na lei. E considerando que hoje está bem desfalcado. Então, os titulares estão? Ah, então tá. O que não está é a Cecília, mas o Paulo está aí, então a Cecília não está. A Tagiane está aí, Nelson, Alessandra Caim. Oi? Cecília suplente. Titular, e a Daniela suplente. O Marcelo, o Adriano, a Mariana que não está, né? Ausente. A Dayana está aí. Também acho que tem que destacar que a Mariana, ela não se retirou também, né? Foi aprovado que o documento dela não caracterizou, não caracterizou como renúncia, né? A Viviane está, eu,
A Franciane Costa Buxi, eu não sei quem é essa moça. Da PAI. É da PAI. Ah, tá. Aí a Nathalie está, a Mônica, a Camila, o Wallace, a Luciane e a Luana. Estão todos os titulares. Só a Cecília também que não. Os restantes estão todos. E a Maria? E a Mariana? Então eu acrescento que ao consultar a legislação, verificou-se que não há essa necessidade Não há previsão, Uma previsão da justificativa. Tá, então, isso, né, no nosso regimento. Talvez a gente pudesse fazer uma alteração, mas aí a gente conversou sobre isso, né? Que tem tão poucas pessoas que vêm, os pais que não têm, que geralmente é da comunidade social, nunca foi difícil vir, da gente começar a fazer ferro e fogo, daqui a pouco, acho que foi a Tagiane que falou isso, a gente daqui a pouco está com um esvaziado mesmo, né? Eu discordo disso. Eu acho que ser membro do comércio não é caridade, não é filantropia. Quem vir tem que participar, se não participa, tchau. Então Percebe? É muito importante esse espaço. Então você está de acordo que a gente tem que fazer a mudança no regimento? Não, pois, primeiro, se eu não me engano, isso está na lei. Então isso é uma determinação legal. Tem que cumprir a lei, a gente nunca cumpriu antes porque a gente errou. Agora tem que cumprir. Ficou visto que a partir de agora ia fazer, Sim. né? Não que ficou, que não tinha feito, mas a partir de agora. Isso daqui, Rose, não pode ser um simulacro de participação. Tem que ser real, né? Tem que ser real, então não participe. Isso hoje, não. Não, foi falado. Você falou né, também? no É que não estava na ata. De agora não havia ainda. Então tem que pôr as duas. Bom, Eu coloquei ao consultar a legislação, verificou-se que não há previsão da necessidade de justificativa, que passaria a ser contabilizado a partir desta reunião. Não. Que essa fala tem. Alguém tem sugestão da redação? não, a partir da. Na verdade, ficou para verificar a partir de agora, porque não foi feito antes. Ainda. Mas a Camila fez a consulta na legislação e ela não encontrou nem na legislação e nem no regimento. Não foi isso, Camila? Justificativa não. Não tem. Tem. É. Só está escrito que são 3 faltas Ou cinco alternados. ou alternadas. Mas se cumprir da legislação. Mexer no regimento é sobre isso, deixar mais claro. Eu acho que precisamos alterar o regimento. Mas então é sobre isso, não de mudar. No regimento não tem nada. O que tem é na lei. Se tiver que mudar, vai ser a lei. Não, mas aí no Não vai regimento. Não vai. E no regimento a gente não pode esclarecer o que está na legislação, por exemplo, colocar justificativa? Eu não sei, eu também acho que não. Se fosse na lei tá para o legislador conceder justificativa, isso teria dado na lei, isso estaria escrito na lei. Ele não falou. Tá. Porque tem. Eu Sabia, a acho gente tem que parar de ficar distorcendo lei ao nosso bel prazer. No serviço público é clara a questão. Faz o que a lei autoriza. E está aqui a origem de muitos problemas que a gente tem enfrentado. Eu acho que a questão ficou dos suplentes, né? Se o suplente presente abona a falta do titular ou não. Mas eu acho que não, falta falta, né? Não abandonar. Porque o suplente está representando o segmento. O Então, segmento e o suplente, ele não é obrigatório a Aí não presença tem dele. que contar falta. Então, mas não está falta escrito isso em titular. lugar nenhum também, né? Entendeu? Mas Porque se é 3 faltas consecutivas ou alternadas, a gente tem a exclusão dele, o suplente, ele está tendo faltas consecutivas, não Sabe o que é? eu acho? Só- Não, pode falar. Essas 3 faltas é computado no mandato dos 4 anos? Não fala, né? Eu não lembro, tem que pegar, Porque a aí é legislação. mais complexo ainda. Fala que não fala que é do ano. Sabe o que eu acho? Vou fazer uma proposta? Até porque esse assunto que não é prioridade nossa agora. Eu acho que você podia montar aí uma comissão, né, alguém, para fazer um parecer sobre esse assunto. De repente ver outra legislação. Não sei se a gente precisa tratar disso agora. Eu acho que não é prioridade. A gente está aí com os nossos direitos sendo ameaçados todo dia pela administração. Então acho que a gente tem que tratar disso de uma vez. Então, vamos fazer, então nós vamos montar uma comissão. Alguém se submete a fazer essa participação? Não? Vou fazer o sorteio então? Quem é da comissão de legislação? É, que o pessoal tá ali.
Então vamos mandar para a Comissão de Legislação e Justiça, ela faz esse parecer entre eles aí encaminha para a gente, tá bom? Mas aí nessa ata, então, eu coloco como regimento do Conselho não prever procedimento no caso de faltas, será montada a comissão, não coloco nada Não, não, da anterior, não. Nessa daqui você vai colocar o que a gente decidiu naquela reunião. Que a partir de hoje será colocado a lei, nós vamos respeitar o que está na legislação. Agora, nessa ata de hoje, daí você coloca que nós montamos uma comissão para verificar essa questão. Que era meu suplente, não sabia, né? Oi? Eu não tenho mais suplente, viu? A Denise consta aí na lista, mas ela não está mais. Ela pediu para estar ausente, né? O regimento do Conselho não prevê o procedimento de faltas, a partir da reunião de 25 de setembro será observada essa questão das faltas e justificativas. De acordo com a lei. Tem também na parte da Maria lá em cima, que ficou Conselho da Maria, houve divergência entre os conselheiros sobre se tratava de pedido de renúncia, mas ao final chegou-se ao consenso que não é. Não foi consenso, foi votação e a maioria decidiu. A maioria decidiu que não é. Vou ser sincera para você, eu não me lembro. Nós votamos por circunstâncias. Pode, então, te enviar para impressão, tem mais alguma consideração na ata? Bom, então, então na nossa pauta nós temos agora os ofícios recebidos, que eu encaminhei aí para vocês no grupo do Comerc, que é a questão de um projeto de lei novamente. Vamos ter que ver o relator de novo para verificar essa questão. Vamos lá. Todo mundo recebeu, né? Oi? Consegue? Alguém conseguiu abrir? Abriu? Então vamos lá. Tenho a satisfação de encaminhar a este Conselho a presente solicitação exarada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Rio Claro, que solicita um pronunciamento a respeito do que dispõe o projeto de lei 73/2025, implantação e desenvolvimento do programa Jovem Empreendedores. Além disso, as informações necessitam ser entregues com brevidade. Sem mais para o momento, o contato com a breve resposta subscrevo-me atenciosamente e é datado de 16 de setembro. Projeto. Atendendo à provocação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa de Leis, solicita a Vossa Excelência, Secretaria do Comércio, Conselho Municipal de Educação de Rio Claro, um pronunciamento a respeito do que dispõe o projeto de lei 73, que dispõe sobre a implantação e desenvolvimento do programa de jovens empreendedores, primeiros passos SEBRAE SP do Sistema Municipal de Ensino de Rio Claro, Estado de São Paulo, e da outras providências, de autoria do vereador Serginho Carnevale e vereadores, para que possamos dar prosseguimento ao trâmite ao referido projeto de lei nessa edilidade. Sem mais, antecipadamente, agradeço a atenção dispensada e subscrevo-nos elevando protesto de considerações e respeito
Atenciosamente, José Pereira dos Santos, presidente. Porém, a gente não recebeu o projeto. Que ótimo. Tá? A gente só recebeu esses 2 documentos. Então, diante disso, não tem como a gente fazer alguém para fazer o parecer do projeto, porque não tem um projeto. Tá? Vamos solicitar. Eu acho que a gente tem que pedir o projeto, né? Eu vou mandar um ofício pedindo o projeto ou nem pede o projeto? Tem que pedir, né, gente? Pede pelo menos, né? Oi? Pede projeto, fala, olha, se esqueceram. Eu vou mandar o parecer, declarando. Não, é projeto. Declarando É, se esqueceram de mandar no anexo. Ou vai cancelar, ou escreve que não tendo recebido o projeto e tem que ir para aparecer. Não, tem que responder isso, não, de todo jeito. Então, mas não teve uma notícia aí na coluna do Lucas Calori sobre secretários municipais participando de um curso do SEBRAE que não foi divulgado para a comunidade, mas que acabou tendo participação exclusiva dos secretários municipais e tudo mais? Teve alguma coisa a esse respeito, né? Eu não acompanho o JC, só vejo o que está mais público mesmo, então eu não tenho conhecimento. Vocês. Contratou um curso de R$60.000 do SEBRAE e ofereceu aos funcionários. O que a gente pode fazer nesse sentido é para ele falar assim, ó, não tem como fazer parecer porque não tem um projeto, entendeu? Aí, já que é muito rápido o negócio, provavelmente deve ser alguma coisa casada, né? Mas a gente só vai, o que a gente pode fazer é encaminhar para falar sobre isso. Bom, referente, eu vou só antecipar aqui o projeto do parecer de projeto de lei, não, licença-prêmio é mais importante. Então, agora nós vamos falar sobre a questão da licença-prêmio, tá? Vou ler para vocês, eu coloquei lá, mas eu vou ler para vocês, para deixar, inclusive, registrado, né, como essa reunião ela é gravada. Vou fazer a leitura do documento que foi encaminhado para Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração e o Sindicato Municipal, que foi a solicitação desse conselho na última reunião que nós tivemos, tá? Então, foi como ofício 024, requerimento e questionamento. Ao senhor secretário municipal de Administração e Finanças, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Rio Claro, Sindimundo. Assunto: questionamento sobre a aplicação da legislação referente à licença-prêmio dos profissionais do magistério. O Conselho Municipal de Educação de Rio Claro, Comerc, no exercício da sua função de acompanhar, avaliar e fiscalizar as políticas públicas educacionais, vem pelo presente expor e questionar, com a devida veemência, a situação referente às licenças-prêmios dos profissionais do magistério e demais servidores da educação municipal. No dia 20 de agosto de 2025, a Secretaria Municipal de Educação, publicou o documento denominado Orientações sobre Licença-Prêmio, Servidores Públicos e Profissionais do Magistério. No referido texto consta no item 5 a seguinte afirmação: pedidos em pecúnia, no momento, os pedidos ficam em uma fila de pagamento, conforme disponibilidade orçamentária, e podem ser pagos em até 15 meses, conforme acordo coletivo vigente. Por esse motivo, não é imediata resposta. Ocorre que tal medida se mostra ilegal e abusiva no que tange ao magistério público, e explicamos. Considerando o conteúdo apresentado, vem por meio deste formular os seguintes questionamentos e requerimentos com fundamento na legislação municipal aplicável. 1. Conflito de normas. De que forma a administração justifica a aplicação do acordo coletivo do magistério se este dispositivo conflita com o capítulo 10 do Estatuto do Magistério, que não autoriza a imposição de prazo para o cumprimento de licença-prêmio em pecúnia? 2. Diferença de tratamento entre categorias.
O artigo 67, parágrafo 2º do Estatuto do Servidor, autoriza que a administração cumpra o direito em até 18 meses, prazo que foi reduzido para 15 meses pelo acordo coletivo, beneficiando os servidores regidos por tal regra. Por qual fundamento jurídico este mesmo prazo está sendo estendido aos profissionais do magistério, se para estes apresenta um prejuízo e não um benefício? 3. Princípio da legalidade. Em observância ao princípio da legalidade, segundo o qual a administração pública somente pode agir conforme expressa a previsão legal, em qual dispositivo jurídico se fundamenta a aplicação do prazo de 15 meses aos profissionais do magistério? 4. Direito de resposta. No documento consta ainda a informação de que, por esse motivo, não é imediata a resposta. Como esta orientação se contabiliza com o artigo 149 do Estatuto do Magistério, que assegura ao profissional o direito de requerer ou representar junto à administração? Como o servidor poderá exercer seu direito de recorrer administrativa ou judicialmente? Diante do exposto, o Comerc vem, por meio deste requerimento, criticar duramente a postura da administração, que vem se utilizando de mecanismos protelatórios e de interpretações ilegais para restringir direitos históricos do magistério. É inaceitável que servidores que dedicaram anos da sua vida à educação pública de Rio Claro tenham que enfrentar filas, atrasos e negativa de entrada com licença-prêmio, em claro desrespeito às normas vigentes. Diante disso, requer-se a retificação imediata do documento, orientações sobre licença-prêmio, de modo a excluir a aplicação do prazo de 15 meses aos profissionais do magistério. 2. A garantia irrestrita do cumprimento do Estatuto do Magistério, sem qualquer restrição não prevista em lei. 3. A explicação formal do secretário de administração sobre os critérios utilizados para justificar a imposição de prazos e negativa de respostas aos requerimentos. 4. Que o Sindicato dos Servidores Municipais, Sindimuni, seja comunicado oficialmente para que tome ciência das ilegalidades e adote as medidas jurídicas e políticas cabíveis. Era o que tínhamos para o momento, reiterando que o Conselho Municipal de Educação de Rio Claro não aceitará retrocessos nem práticas que atentem contra os direitos dos profissionais da educação. Rio Claro, 23 de setembro de 2025, é o que foi encaminhado. Diante disso, abre-se a palavra. Quem quer fazer? Adriano ou mais alguém? Camila? Mais alguém? Não? Aqui, primeiro, parabéns pelo. Acho que ficou muito bom o seu ofício aí. Eu mandei um pedido de licença-prêmio e não fui respondido até hoje, né? E nesse meio tempo eu mandei um ofício fazendo questionamentos da secretária, mais ou menos nessa linha que você fez, algumas das coisas que você falou eu também falei. E obtive uma resposta. E a resposta mais... É difícil até classificar a resposta sem faltar com a educação, todo mundo não fazia, mas é uma resposta muito complicada. Primeiro ela vai dizer assim, entendeu? Ela fala que que o acordo coletivo serve para restringir direitos. Isso é mentira. Pura e simplesmente por duas razões. Primeiro, se a gente pegar a ideia de acordo coletivo no geral, acordo coletivo não serve para restringir direitos. Acordo coletivo serve normalmente para ampliar direitos ou benefícios. Então, tipo assim, em tese é mentira. Mas no caso específico também é mentira. Se a gente pegar o acordo coletivo de 2022, que é uma lei complementar, em nenhum momento ele declara que a sua função é restringir direitos. Ele não faz isso nem na sua declaração, nem no corpo da lei. Não tem nada lá que fale em restringir direitos. Então, o nosso acordo coletivo, a lei complementar e tal, não serve para restringir direitos. Isso é mentira. E ele deixa isso claro justamente ao falar sobre licença-prêmio. Eu vou ler aqui o que diz o acordo coletivo nesse tocante. Olha. Cláusula 41 do acordo coletivo, licença-prêmio. Diz lá,
respeitadas as demais regras instituídas nas legislações específicas referentes à licença-prêmio, então você está vendo? Respeitadas as regras existentes, onde estão essas regras? No Estatuto do Magistério, no Estatuto do Servidor, no Estatuto da Guarda, sei lá. Então, respeitadas essas regras, nas legislações específicas referentes à licença-prêmio, que não conflitem com as aqui colocadas, então deixa claro, primeiro, não é para restringir direitos. Então essa afirmação, além de ser mentirosa, é complicado a gente lidar com o nosso chefe e ele age com a gente por meio de mentira, porque daí a gente não tem como combater, como argumentar do ponto de vista racional. Sabe, não dá para falar que o céu não é azul. Tem certas coisas que não dá. Então esse é um ponto. Outro ponto, que daí eu acho tão grave isso, que meu vereador mandou agora um ofício para você pedindo brevidade. Fale para ele que na administração pública atual a brevidade de resposta é 15 meses. Eu não sei onde está isso na lei, porque eu procurei. Quando a gente analisa a legislação brasileira, quando fala do dever da administração pública em responder, tem alguns prazos, mas não passa de 30 dias. Então não há prazo de 15 meses. É uma coisa que só existe em Rio Claro. Mas vamos lá. Com relação a essa questão de não oferecer resposta, ela também responde. Responde com a seguinte afirmação: o direito de petição do profissional permanece assegurado, pois a administração não se nega a oferecer resposta. Apenas aguarda a realização do processo, que se dá com o efetivo recebimento da pecúnia ao servidor. Aqui é uma dupla mentira. Primeiro, ela está falando assim, não vai dar resposta quando acabar, ou seja, depois de 15 meses. Só que a lei não dá essa autorização para a administração. A administração não tem autorização para responder após 15 meses. É no máximo 30 dias. Então, isso não existe. Segundo, qual é a resposta? A resposta ainda ludibria o que é feito. Porque nega, porque não paga, mas a resposta no final, depois de 15 meses, vai vir. Foi pago, eu cumpri. Então, assim, não dá para lidar com isso. É uma excrescência isso daqui. Sabe, se a gente analisar a legislação, a administração poderia não conceder a licença-prêmio em pecúnia. Ela tem que justificar por que não vai fazer isso. E qual a justificativa plausível? Não sei, daí ela tem que apresentar. Não me fale que é falta de dinheiro, porque se for falta de dinheiro, manda embora todos os comissionados, antes de mexer nas suas obrigações. Então, assim, fica difícil, eu acho, para a gente lidar com esse tipo de situação, Rosa. Eu não sei, a gente tem que pensar em alguma alternativa, porque isso daqui é simplesmente falar assim que a legislação no Brasil não existe, que Rio Claro não obedece, que Rio Claro cria suas próprias normas. É isso que essa resposta fala. E o que é pior? Se faz isso aqui, vai fazer isso para tudo? A gente vai estar na pauta lá da fala do secretário de Finanças? Parece que sim. Parece que é terra sem lei mesmo. Então, assim, a gente tem que ver alguma alternativa de acionamento judicial dessa questão. Eu entendo. Posso falar? A Camila... Tá. Posso escrever você, Mona? Pode. Escolheu? Isso. Eu vou falar do meu caso particular também. Entrei com meu pedido agora em setembro, depois do ano congelado, né? Já tive essa espera, não pude pedir quando tinha direito, né? Teve congelamento e agora chegou o prazo. Também não tive resposta. Aí no RH eu ouvi essa justificativa. Você vai receber a resposta quando for pagar. Mas isso só vai acontecer daqui 15 meses. Então, eu ainda agora, como eu entrei depois com o pedido, eu vou ter que entrar com pedido de resposta, que aí a resposta vai ser essa de que não vai ter, porque eu preciso de algo por escrito, né, formal. Então, eu ia questionar essa situação também, né. No mínimo, a gente precisa ter uma justificativa do porquê vai demorar 15 meses, porque isso não está previsto. A justificativa, né, do porquê, enfim, de quando virá esse pagamento, se são 15 meses mesmo, quando, né, enfim, a administração deve ter um cronograma de pagamento. Eles falam em fila. Que fila é essa? Quantas pessoas estão lá? Quem são essas pessoas?
né? Acho que deveria estar público, então, por uma questão de transparência, uma lista de quando foi pedido, quem pediu, quando vai receber. Eu acho que é nosso direito saber também, né? Não concordo absolutamente com isso, né, com essa prática, mas se ela é permitida, digamos assim, por lei, que seja transparente em todo esse processo, que a gente tenha acesso a essas informações. E uma previsão de quando é que a gente vai ter o nosso direito garantido. Porque a previsão, na minha cabeça, era agora, eu ia receber agora, né? A previsão é o estatuto, né? Então, exatamente. O que eu tenho, né, de fundamento é o estatuto. Só que ele não está sendo respeitado. Então, agora, o Comerc fez o questionamento, não deve ter resposta ainda, né? Senão você já teria mostrado presente. Não, ainda não entrega essa semana. Mônica, pode. Eu entendo exatamente isso que você disse. Eu estava lendo a lei complementar. É o que não entra em conflito. E essa lei, ela busca um certo benefício para quem está no Estatuto do Servidor, porque ela diminui, né, o prazo. Mas é até 15 meses, não é 15 meses fechado, é até 15 meses. A resposta vem em 15 meses fechado já? Ou não? Sim, já está vindo. Até 15 meses, mas não pode entrar em conflito com as legislações vigentes. E está entrando em conflito com o do Estatuto do Magistério. Agora, não dar a resposta é muito estranho. É muito estranho. Isso é uma novidade para mim, entendeu? Um órgão público não dá uma resposta, fala para aguardar até os 15 meses para dar a resposta. Como que fica a organização da vida desse servidor, né? Dani? Desculpa, Dani. É o Adriano. Perdão. Assim, eu tenho professores lá da escola onde eu estou, que a gente protocolou há mais de 15 meses. E agora, desde o mês passado, a gente já tem recebido o documento com a resposta do pagamento. Mas é no verso daquela que a gente protocolou no ano passado. Mas então, depois de 15 meses veio a resposta e o pagamento, ou o pagamento ainda não? O pagamento já tem professores que já receberam. Tem professores que receberam no mês passado, professores que vão receber Aqui vocês dão uma parte, que é uma informação que eu esqueci também. E aí o valor vem corrigido, quem não tinha ampliação agora recebe, assim, enfim, ampliação não, quem teve pós, enfim, aumentou lá a progressão. Então que economia é essa? O valor atual. Que se faz, né? Se espera, mas para pagar um corrigido maior, eu não entendo. Adriano? Não, a Camila falou assim, não, se isso for legal, a gente quer que tenha transparência. Não, Camila, isso não é legal. Isso está sendo feito pelo arbítrio. E vamos pegar os fatos para mostrar que isso não é legal. Dentro da vigência desse mesmo acordo coletivo, pagava-se. Então, isso parou de ser pago ano passado. Então, estava pagando. E a falta de critério é tão grande, além dessa, então se fosse uma regra de verdade mesmo, isso estaria sendo feito desde 2022 e não está. Segundo, eu vou falar um caso da minha escola. Uma professora pediu 90 dias de licença-prêmio, foi concedido. A outra professora pediu 45 dias, depois, sei lá, um mês depois, e foi negado. Então, que raio de critério é esse? Sabe, não é critério, isso é farsa. E os dados mostram a farsa. E no caso do servidor, Rose, eu posso estar enganado, mas a administração, historicamente, nunca demorou para pagar nem para o servidor cumprisse esses 18 meses. Normalmente se pagava. Então, assim, isso é uma mentira, isso é uma farsa. Está aí violando um direito nosso, a licença-prêmio. Como o próprio documento já foi, né, no próprio texto do documento já foi colocado, está sim realmente dando é inadmissível o que está acontecendo, está burlando a lei, está fazendo de forma autoritária, está fazendo de uma forma além da falta de resposta para que o servidor possa ir buscar os seus direitos,
Porque como ele está sendo negado o direito, ele tem o direito de poder entrar na justiça para conceder o seu direito. Porque a legislação é clara, né? E aí o conflito de legislação, eu fico tentando lembrar como que foi o contexto do acordo coletivo. Lá no acordo coletivo, não sei se vocês se lembram, que foi uma coisa que a gente bateu muito em cima, eles colocaram um jabuti no meio do acordo coletivo, que é a questão de você poder descontar do seu salário, não precisar levar carta, tinha lá no acordo coletivo. E isso chamou a atenção, que foi uma briga grande dos servidores. E tinha um outro desviando nossos olhos da questão dos 15 meses para o pagamento da licença-prêmio, né? Foi tão gritante essa outra parte, que essa outra parte a gente acabou deixando de lado. Não, mas nesse ponto eu acho que não. Eu Porém, acho que não foi uma ação intencional. Eu acho que eles comeram bronha, tipo assim, olharam para o Estatuto do Servidor, esqueceram de olhar para o Estatuto do Ministério. Eles quiseram ajudar os servidores. E acabou prejudicando. Porém, eu acho que assim, o que está mais, além, é claro, de estar sendo infringida a nossa legislação, que nós vamos ter que buscar recursos para que ela seja, de fato, na prática, sendo colocada em prática, né? Eu acredito que é a falta de resposta. Então, eu acho que a gente poderia, e aí é denunciar mesmo, é fazer uma denúncia formal do Conselho para o Ministério Público, informando que o município de Rio Claro está negando a resposta que é constitucionalmente dada ao servidor, né, público, essa falta de resposta que é 15 meses. Eu acho que a gente tem que fazer essa denúncia formal, né, para que a gente consiga ter o direito do servidor entrar na justiça para que o estatuto do magistério ele seja efetivado. Acho que é uma interpretação a bel prazer. Só mais uma coisa, né? Se isso fosse verdade, digamos que eu pedi a licença-prêmio, de verdade a administração não tem como pagar. A gente tem que entender. Tipo assim, pedi a licença-prêmio, daí vem a autoridade e vai falar assim, não vou pagar porque não há recurso. A arrecadação caiu pela metade, eu dispensei aqui todos os cargos comissionados, então não tem como pagar. A gente teria que calar a boca. Não tem como reclamar, só que não é verdade. A arrecadação não caiu tanto assim, a gente for pegar a mesma arrecadação do ano passado. Não mandou nenhum comissionado embora, pelo contrário, o comissionado está sendo nomeado aí no torto direito. Então não dá para aceitar isso daí. Então, alguém tem algum encaminhamento, além desse que eu coloquei? Nessa questão da denúncia, seria interessante fazer um questionário, como a gente fez no outro relatório, para levantar das escolas, quantos pedidos foram negados nas suas escolas, para ter alguma situação. Olha, boa ideia, Sandra. Não tinha pensado nisso, mas é uma excelente ideia, porque daí dá materialidade da denúncia, né? Não sei o que vocês têm, mas a gente pode decidir agora. Tem gente que não está tendo, tem gente que está tendo. Mas eu acho que agora tem que também aguardar a resposta que vai obter. Tudo protocolou o documento, né? Tá. Então temos 15 dias de resposta do documento, Ou por 15 meses, né? Vamos aguardar então a resposta e aí vamos já deixar encaminhado essa questão. Alguém é contra a gente encaminhar um forms para a rede municipal, solicitando que eles façam, a gente faz um questionário, solicitando que eles façam resposta desse questionário para a gente colocar a materialidade? Alguém é contra a gente, após a análise desse documento, a gente fazer uma denúncia formal ao Ministério Público? Ok, então. Bom, estão seguindo a pauta. Tem mais alguma questão a fazer? Não? Nós vamos falar do projeto de lei, o parecer, né, do projeto de lei, o Alisson encaminhou, o Adriano ainda não encaminhou o dele, né, Adriano? A gente não poderia inverter pauta, falar da secretária de Finanças, que eu acho que foi uma inclusão colocada? Sim, podemos, claro. Porque eu acho que tem a ver com que a gente der uma sequência do trabalho que a gente está conversando, né, Carolina? Podemos sim. Bom, então vamos lá. Audiência pública da secretária municipal de Finanças. Tivemos a surpresa surpresa não, né, gente? Que é algo que do jeito que está vindo as conversas, né? Do jeito que estavam acontecendo, o ataque ao nosso estatuto, o ataque ao plano de carreira na fala da secretária de Finanças em audiência pública nesta semana aí na Câmara Municipal. E eu trouxe isso por quê? Porque tem tudo a ver com o que está acontecendo na nossa negativa de licença-prêmio,
tem tudo a ver o que está acontecendo na política de Rio Claro, de mandar para a Câmara, sem estar na ordem do dia, alteração do nosso estatuto, né? Tem que estar tudo relacionado e uma narrativa para que os servidores, para que os vereadores, eles comecem a ficar contra os servidores. Eu acredito que ninguém aqui está de desconhecimento que essa semana foi publicado os olerites, né, o bruto de todos os servidores lá no site da Secretaria de Finanças, no site da Transparência. Então, é um ataque grande, né, que nós vamos ter enquanto servidores, enquanto ao comércio, que nós teremos que fazer. Qual foi a dúvida que está no site da Transparência, Paulo? Não, eu não vi no site. Ah, não? No site da Transparência hoje, se quem não tem conhecimento, você entra no site da Transparência, tem o seu nome, a sua matrícula, o lugar onde você trabalha e o valor bruto de quanto você recebe. Não. O olerite. O olerite, você né? clica e abre o olerite. E A aí, única coisa que não é descrita no olerite é quem tem empréstimos e paga pensão alimentícia, é descrita como outras despesas, mas todo o resto está lá, quanto sim, ganha, quanto recebe. por O isso que eu não é falei. ilegal, mas que não foi feito. Então, o que eu estou querendo dizer, porque essa também é mais uma estratégia para convencimento dos demais, né, da narrativa. Eu disse que está trazendo as informações, não é o olerite, porque não está na íntegra, né? Mas está omitido, né, esses valores. Você tem lá um arquivo em PDF, você clica e abre. Eu sei, abre o documento, só que aí não está especificado. Está especificado quando você ganha de anuência, quando você ganha não sei o quê. Eu sei, tudo. Adriana. É uma despesa particular da pessoa que não está especificado, mas o né? que entra está. Nós até fizemos uma busca na Tem legislação. despesas que está especificada. A única despesa que não consta, porque isso tem lei que proíbe, é pensão alimentícia e empréstimo bancário. Então isso entra contra outras despesas. Então, isso é agravante pelo que está acontecendo e pode ser uma das políticas aí da nova secretária de Finanças. Esse é um dos, e esse provavelmente é um dos encaminhamentos que ela fez, né? Para quê? Para começar a colocar a comunidade, a sociedade, os vereadores contra os servidores da educação, os profissionais da educação. Então, abrindo aí agora a palavra, quem se inscreve, Adriano, alguém mais? Camila. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso com essa fala, assim. No começo porque assim, até onde eu sei, né, essa pessoa está nomeada nesse cargo há 1, 2 meses. Então a pessoa acabou de chegar na cidade e nem é daqui. E aí, do pináculo da sua sapiência, ela resolve fazer afirmações públicas e afirmações taxativas, né? E a princípio eu fiquei até, como é que fala, feliz, porque ela falou assim, eu nunca vi um município que gasta mais com educação do que Rio Claro. Eu falei, caramba, será que pelo menos uma coisa certa Rio Claro está fazendo? E também fiquei feliz em ver uma pessoa tão preparada, porque é uma pessoa que conhece a realidade de mais de 5.000 sistemas de ensino no detalhe. Então eu falei, estamos com uma pessoa agora realmente preparada. Falei, vou pesquisar. Eu demorei 13 segundos para ver que o que ela falou é mentira. Simples assim, é uma mentira. Irresponsável, equivocado, enfim. A gente não precisa andar muito, sem sair do estado de São Paulo, que a gente vai ver que tem sistema de ensino que aplica em educação na casa dos bilhões de reais. Eu não sei se ela entendeu, mas se aplica em educação um percentual do orçamento. Se a gente quiser andar 50 quilômetros em direção a São Paulo, a gente vai ver pelo menos 2 municípios que gastam mais do que Rio Claro. Aliás, quase o dobro. Então é uma fala mentirosa, irresponsável. Só que ela não parou por aí. Enfim, acho que todo mundo na nossa vida, quando você está em público, você acaba falando com informação imprecisa, mas ela falou que isso tem um culpado, que é o nosso plano de carreira. Então, ela não falou plano de carreira, acho que ela falou a carreira dos servidores. Aí ela foi leviana, então ela, tipo assim, primeiro assim, sabe do que ela está falando? Do que essa pessoa está falando? Então, assim, é uma fala que eu, sinceramente, nunca vi igual. Aí, falei, vou ver a fala dessa pessoa na íntegra, né? E fui lá ver. E me surpreendi mais, porque ela consegue não só daí falar algumas verdades, como deixar escapar algumas coisas. Qual a verdade que ela falou durante uma fala burocrática que ela fez na audiência pública? Que a arrecadação de Rio Claro é idêntica do ano passado.
que é praticamente idêntica. Ela explicou a discrepância em relação à questão de inflação. Ela não explicou do que se trata, mas falou assim, essa diferencinha aí por conta de inflação, não sei o quê. E ela foi questionada por uma vereadora, eu não sei se foi a vereadora Tiene, o Rafael, sei lá, alguém questionou ela porque a discrepância do valor previsto para o orçamento daquilo que está sendo arrecadado. E ela falou, olha, essa discrepância está se dando por conta que a gente não conseguiu fazer as alienações. A gente não conseguiu vender os bens do município. Então ela meio falou isso. Então é verdade, então não tem essa falta de arrecadação, isso é mentira. Aliás, se a gente for lá ver, a gente vai ver que é mentira. E ela fala daí que o problema é que não vendeu, sei lá o que, o aeroporto, as escolas, os hospitais, não sei o que eles estão pondo para vender. Aí deixa claro o seguinte, cara, que aí é onde vai entrar no nosso problema. Quando ela fala isso, então vamos lá, o que é o orçamento? São as arrecadações naturais que o município já tem. O município não faz nada para obter esse dinheiro, só fica parado vendo cair na conta. O que o município daí vai fazer para tentar ter aumento de receita? Um aumento sustentável de receita? Vender seus bens. Então o único plano que eles têm é vender bens. Então eles não têm de fato um planejamento nem no campo fiscal, nem no campo orçamentário para Rio Claro. Então faz-se o orçamento, não faz mais nada, não tem nenhuma ação, nenhuma prática, não tem planejamento, não tem gestão, aí depende de vender coisas que o município tem, o que não é um aumento de receita sustentável. E quando acabar de vender tudo, vai fazer o quê? Não tem nada. Então isso é muito preocupante. Aí quando a coisa dá errado, que é o que está dando, porque daí não vendeu, faz-se o quê? Faz-se o que eles acham mais fácil, que é eliminar direito, que é acabar com o serviço público, que é prejudicar quem? A população, os mais pobres, os servidores. E isso parte de gente, que nem no caso dessa pessoa, que nem mora em Rio Claro, sei lá onde mora. E de outros dessa administração que não procuram pelo serviço público. Sabe, se acabar com as escolas públicas, não vai fazer diferença para muita gente que propõe essas coisas. Se não tiver a UPA aberta, não faz diferença. Então, assim, é um escárnio, é um absurdo. E aí, Rose, eu acho que vai entrar no que a gente vai fazer. Tipo assim, eu não sei, eu acompanho a vida pública de Rio Claro desde 2000. Já passaram aí vários prefeitos. Eu nunca vi nada parecido com isso. Sabe, não tem precedente. Só que as coisas não param. E eu vejo que nós, servidores públicos, e a população de forma geral... outra coisa que aconteceu nessa... Eu vou só falar isso, depois eu tenho uma proposta para fazer, mas também para os colegas falar. Além dessas mentiras, volta-se sempre com as falácias. Porque é o limite prudencial. Sabe, é tudo mentira. Só que a gente não está conseguindo rebater essas mentiras no tempo oportuno com os dados oficiais. Não, até tem transparência, é que a gente não está se organizando para isso. Por exemplo, para combater essa mentira dela, eu demorei 13 segundos. É porque era uma mentira grosseira. Essa falácia do limite prudencial, a gente não vai rebater em 15 segundos. Vamos precisar de muito mais. Mas a gente não está conseguindo fazer isso. Sabe, essas coisas estão sendo ditas e não tem resposta. Às vezes a gente consegue dar uma resposta política, mas a gente tem que começar a responder com os dados, provar que é mentira. Só isso vai fazer diferença? Eu não sei, só que a gente precisa começar a fazer. Eu tenho uma proposta sobre essa questão, mas eu faço depois aí para a Camila falar também. Camila? Tem um ditado que diz, eu não vou poder falar o ditado inteiro, mas contava-se com o ovo, né, lá na galinha, e aí o ovo não veio, né, ou ele se desviou aí. E aí quem paga o preço vai ser a educação de novo, né? Então acho que há uma ameaça ali declarada e a gente precisa tomar alguma atitude. Eu vou ouvir aí a proposta do Adriano, mas eu acho que o Comerc tem que já tentar agir, a rede como um todo, né? Porque a ameaça está declarada, né? E especialmente, né, com relação a quando eles falam, ela falou abertamente ali sobre a carreira, né, mas quando eles colocam também que vão cortar o que não é essencial. E aí já cortaram a nossa licença. Aí eu pergunto, né, mas o que é o essencial? Para quem é da educação, a valorização é essencial, é um item importantíssimo, né? Que
para quem não está dentro da sala de aula, quem não está dentro da escola, pode parecer privilégio, né? Fala direito, parece que direito é privilégio, né? Há essa confusão. E nós, da educação, precisamos esclarecer a população e todo mundo que não se trata de privilégio, que é doentio estar dentro da escola hoje, quando a gente não tem as mínimas condições de trabalho, quando a gente tem salas lotadas, que professor não vai trabalhar só motivado pela carinha dos bebês que olham para a cara dele, todos com mão, pé, boca, o nariz escorrendo, com tosse, passando para você um monte de enfermidades, né? Não é isso que valoriza, não é isso que faz a gente ir para a escola todo dia. É sim um salário digno, né? São sim os outros direitos garantidos. A gente não está lá por amor, né? Como ainda acho que paira no imaginário, né? Então acho que essa secretária precisa ser informada disso também. Esclarecer que sim, a valorização é essencial, prevista em lei inclusive, né? A valorização está lá dentre os aspectos, né, que devem ser cumpridos, apesar de aqui em Rio Claro a gente ter há anos um desfalque, né, nessa valorização. A secretária vem de Santa Gertrudes, lá o funcionalismo teve 12,5% de aumento, né? Então ela deve acreditar que, talvez, não sei, que aqui também a gente tenha tido, né, um aumento de salário significativo, não sei o que ela pensa, enfim. Mas acho que a gente tem que dar uma resposta rápida a isso, para que a gente ainda tente reverter esse processo, né? Que a gente já sente com as licenças, mas que vai vir aí, provavelmente na calada da noite, um pacotão onde o nosso plano vai estar sendo atacado, como já foi por 2 ou 3 vezes esse ano, né? Então a gente precisa estar atento e acho que o Comerc precisa fazer alguma coisa. Eu ainda não sei ao certo o que, mas não dá para ouvir tudo isso e ficar calado esperando, né? Esperando esse pacote de medidas chegar. Acho que a gente já precisa responder a ela, não sei se chamar, né? Não sei. E aí me fez pensar, quando ela falou em essencial, viu, Camila, que nesse momento, nesses perigos que nós estamos enfrentando de ataque mesmo à educação, o comércio vai ter que ser essencial. Para o comércio conseguir tentar defender os direitos, né, que nós conquistamos há anos, né? Que aí tem várias pessoas aqui, que eu lembro o Nelson, a Alessandra, eu não lembro se a Dani estava, acho que não, mas a Mônica, né? A luta que foi para a gente conseguir aprovar o nosso estatuto, o nosso plano de carreira. Isso Não foi ontem, né? Só mais uma questão, Rose, para terminar, e para deixar só registrada mesmo a minha indignação com a secretária da Educação, que permite que isso aconteça. Porque era o caso de chegar, ô coleguinha, secretária de Finanças, aqui é o seguinte, nosso plano de carreira é intocável, né? Aqui a educação funciona assim. Então, acho que falta postura, falta a própria Secretaria de Educação defender, né, a educação que a alimenta, quanto é que é a história dela, de 30 anos, né? Então, há 30 anos bebendo dessa fonte, então acho que era a função dela defender publicamente, então já devia ter partido dela alguma resposta, né, dela, enfim. Então fica aqui também esse meu registro. Eu acho que falta, né? Falta coragem, falta segurança, né? No sentido de Eu tenho dúvidas se falta defender isso para ela. não sei o que falta. Se falta vergonha na cara, o que é, mas alguma coisa está faltando. A Luciane? Bom, eu não sei se eu consegui articular muito bem aquilo que eu estou pensando, porque inclusive eu não estou muito bem de saúde, meu bebê está vivo. Mas eu acho que tem um morde a sopra desse governo, né? Tipo, é cruel a gente viver isso, porque a gente tem que lembrar que tem o prefeito fez um ataque ao conselho, né? Na figura da Rose, né? E depois agora ele vai nas entrevistas e diz que respeita os conselhos. Então, As pessoas.
as pessoas, algumas então, né? Algumas pessoas. Então tem sempre isso, é muito dúbio, né? Um discurso muito ambíguo, e aí a gente não consegue encontrar os traços da realidade, né? Quer dizer, não que a gente vai encontrar alguma realidade, né? Um monte de mentiras que são veiculadas, né? Mas assim, já tinha tido precedente da questão daquela audiência pública lá da Cecília, né? Com os vereadores e tudo mais. Então, ali eu acho que o ápice do desrespeito e tudo foi atingido ali. O que veio depois foi depois, né? Mas assim, é aquela história do morde-a-sopra. Vai na mídia para dizer, né, o governo, né, na figura do prefeito, vai na mídia para dizer que reconhece e valoriza os profissionais da educação, falando que não, são muito bem preparados, são isso, aquilo, aquele outro, mas é um discurso. E aí eu também fico com uma indagação aqui de umas últimas notícias que eu vi. Aonde que é política educacional do nosso município a instituição de uma premiação de escolas ouro, que foi o que aconteceu lá no Amigo Comprado ontem, às 14 horas. Eu não sei se existe... onde que está escrito isso, né? Porque a gente tem que ficar olhando as leis para saber. Nossa, não estou nem sabendo, estou sabendo agora. Então. Aí escola ouro. Aí são as escolas modelo, vamos pensar assim, né? É aquela tal história de vamos criar um conto de fadas que todas as escolas do município de Rio Claro são escolas como tais escolas modelo, que são vitrines pedagógicas, na tentativa sempre de produzir um consenso sobre uma coisa que é irreal, assim, não condiz com a realidade. E essa história das escolas ouro é o quê? É avaliação externa. Não está preocupado com ver a condição de trabalho, está preocupado com um índice que a gente sabe que é toda uma maquiagem, né, que se cria com dados para que se fale que, olha que joia, a nota agora é 6 não sei quanto, passou a nota, enfim, eu não consegui nem falar direito, explicar direito, mas se vocês forem observar essas questões aí, o prefeito está o tempo todo na mídia, e a gente sabe o porquê isso, porque a gente tem eleição no ano que vem, e a ideia de ter um capital político e ampliar esse capital político, inclusive dentro do núcleo familiar, contando uma história, que é uma história de terror, né? A história da educação no governo Pedro Sinoto é uma história de terror para nós. É o terror, porque a gente que está trabalhando no chão da escola, a gente está sabendo o quanto as terceirizações estão acabando com a nossa vida dentro das escolas, o quanto a organização social só vai tender a aprofundar e fazer ingerência, inclusive de fundamentalismo religioso no espaço escolar, né? A gente vive sob a ameaça constante esse ano a carreira, o plano de carreira, a nossa tentativa de ter um emprego nessa cidade, um emprego conquistado por concurso público, porque as pessoas estudaram, se dedicaram, entendeu? E não foi nenhum padrinho que deu, não foi nenhuma pessoa que foi lá e falou, olha, agora você vai lá e trabalha lá porque eu te autorizei. Não, as pessoas fizeram, estudaram, se dedicaram, perderam noites, finais de semana e tudo mais para, sabe, poder estar num ambiente, como a Camila diz, que é adoecedor, porque é isso, que a gente não tem paz para trabalhar com amor, né? Nós não temos paz para trabalhar com amor, com alegria. A gente tenta, né, o tempo todo. A gente dança para não dançar dentro da prefeitura. Só que eu acho que essas coisas me pegam muito, porque eu sou assim, né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu vejo sentido de autorrealização no meu trabalho, entende? Eu creio nisso e tudo mais. Agora, ouvir o que a gente tem ouvido e fazer o quê? O que faremos, né? Tem sido muito duro e dolorido. Eu acredito, e já encaminhando para o final agora, eu acredito que a gente precisa nos municiar com dados, rebater, mesmo que seja uma luta inglória,
ficar rebatendo com dados e com a verdade, porque somente a mentira é a marca desse governo. E ele, infelizmente, não acabou, né? Ele acabou de começar. Então, a gente tem que conseguir nos proteger, entende? Porque até mesmo o direito de se expressar e o direito de trabalhar, de ter um emprego, de estar na escola, está constantemente ameaçado. Não é somente a questão de retirar direitos e tudo mais, é uma questão de aniquilação mesmo que eu vejo. Porque a questão é muito violenta. As medidas duras são medidas de austeridade, são medidas que são antipovo, não são impopulares. A gente precisa fixar muito bem isso. Esse é um governo perigosíssimo, perigosíssimo. O que virá depois não sei, se sobrevivermos até o fim desse, enfim. Só que, não sei, acho que a gente precisa ter esses dados sempre para a gente conseguir rebater e a gente precisa de ações. Ao mesmo tempo que eles nos perguntam tantas coisas sobre projetos de lei que nos parecem tão absurdos, enfim, mas que não são absurdos, porque eles têm a ver com o que essa Câmara faz, SEBRAE, toda essa coisa de empreendedorismo e tudo mais, como esses aí. Mas a gente também pedia, assim, por exemplo, essa questão, ó, onde que está escrito que foi instituído um prêmio de escola ouro? Né? Para que as pessoas deem respostas também. Eu encerro. Dani? Ó, então assim, foi publicado uma resolução da SEDUC 103, de 26 de novembro de 2024, que institui o Prêmio de Excelência Educacional e outras providências. Então, as escolas do ensino fundamental tiveram acesso a essa documentação, que nada mais é do que as avaliações externas, SARESP, né? Igual a gente tem no SAEB, onde participam crianças, né, os alunos matriculados nos segundos e quintos anos. Esse prêmio de excelência tem que ter os critérios, então a escolha das escolas não é uma escolha aleatória, pode ter N problemas aí, a forma, mas é o índice que é gerado a partir da avaliação. Então, teve essa resolução, ontem, né, teve a premiação e foi uma placa, mas o que está por trás disso é o valor, que é como, não sei se daria para chamar, mas é mais ou menos como um PDD estadual. Então, as escolas vão receber um valor de R$100 por alunos matriculados que atingiram essa meta. Nós tivemos já reuniões, né, o Paulo é uma das pessoas que está aqui responsável pelo convênio, porque o Estado não passa o dinheiro direto para a escola municipal. Então, esse dinheiro vem para a secretaria, mas são 12 escolas que cumpriram a meta do município de Rio Claro. Se vocês lerem a resolução, porque assim, ela vai premiar as prefeituras. Rio Claro não ganhou o prêmio de excelência, foram as escolas, né? Porque teve primeiro as cidades que foram premiadas, e Rio Claro não está na lista, foram as escolas que ganharam o prêmio. Eu sei que tem um monte de problema realmente nas escolas, e esse prêmio, eu falo, é fruto do trabalho dos professores que estão lá e que fazem tudo o que pode, né, independente do governo, fazem o seu melhor. É claro que as provas, a gente sabe que tem um monte de problema. Como que avalia a criança que a gente tem um monte de inclusão dentro da escola. Tem muita escola que tem um desempenho, às vezes, até melhor em algumas outras avaliações e que não atingiram a meta, né? Então, dá para questionar um monte de coisa. Mas teve um critério que foi estabelecido nessa resolução da SEDUC. Porque às vezes fica assim, parecendo que foi uma coisa escolhida, então não foi. É como acontece com o SAEB, né? Pode dar uma parte? Pode. Dar uma parte para ela ou você quer falar dela? Sobre o que a Dani falou. É interessante. Dani, qual é o controle desse recurso que a escola ganhou? Como será o controle? Não, então, foi a primeira vez. Na resolução tem alguma não, coisa? A resolução fala assim, gente, está aqui, ó. Artigo 3º. O valor do prêmio de excelência educacional será de R$100 por estudantes matriculados na unidade escolar premiada. E os recursos deverão ser utilizados exclusivamente para ações de melhoria das condições escolares
e dos resultados de aprendizagem. Nós organizamos as 12 escolas, organizou um grupo, viemos, marcamos reunião, conversamos com o Paulo, já fizemos os procedimentos aí para receber esse dinheiro, né? Que assim, o dinheiro não vai para a conta da escola, ela vem para a secretaria, mas o Paulo pode depois explicar como funciona aí o sistema. As escolas já fizeram reunião com o conselho, porque para gastar esse dinheiro, né, a gente já tem o valor, que é o recurso, e no que poderia ser gasto. Então as escolas já tiveram que escolher, fazer uma ata do conselho, encaminhar, nós já passamos dessa fase. E agora estamos aguardando, né, quando que vai ser. Então a prefeitura é que vai fazer a compra ou o pagamento, porque sei lá. não existe uma legislação para repasse de dinheiro direto para a escola. Porque como você Do disse, Estado. claro, não foi premiado, né? Foram só as escolas. Não, e não tem assim da prefeitura uma legislação que pode repassar dinheiro do Estado, diferente que acontece com o PDDE do governo federal. Adriano? Não, ó, eu vou ser sincero, assim, eu tenho um problema numérico com esse tipo de ação. Porque, veja, né, é uma ação do governo do Estado de São Paulo, que trabalha com conceitos empresariais até no nome. Então não é uma coisa educativa, é uma coisa voltada para a competição, sabe, para a ideia de escola-empresa. Então, assim, eu acho a história toda, eu não concordo. Mas também respeito quem concorda. Eu estou falando assim, eu acho que é uma política neoliberal na sua essência, que tem a ver com a privatização do ensino. Então, esse é um ponto. Agora, o que me pega, cada escola faz o que quer, mas eu fico pensando, cara, que a gente está num momento tão difícil, se não era hora da gente ter um pouco mais de unidade. Porque, no final das contas, por que eu entendo que está fazendo isso? Para obter recursos. E quer obter recursos por quê? Porque a prefeitura não cumpre suas obrigações. Só que isso acaba, embora o Rio Claro não tenha sido premiado, as escolas sendo premiadas, o que se vende? Rio Claro É uma educação de excelência. E isso acaba tendo um prejuízo muito grande para a gente, no geral. Porque confunde a população. Fala assim, acho que é mentira que está faltando leite, que falta produto de limpeza. Então as escolas são de excelência. Então acho que a gente está num momento, gente, que se a gente não se unir, todo mundo, a nossa derrota que já está sendo grande vai ser maior ainda. Sabe, eu acho que a gente tem que começar a pensar para além dos nossos interesses de cada unidade do cargo e da função que a gente está. Gente, assim, não dá para falar com todo mundo falando junto. Certo por aqui. Vira um material de propaganda, né? Uma vitrine. Aí fica difícil. É isso que eu estou comentando, o prefeito fazendo um vídeo ontem sobre isso. E no final, esse dinheiro não vai resolver o problema. É claro que ajuda, mas não vai resolver. Sabe? Então, assim, fico pensando se não está na hora da gente começar a pensar um pouco mais como corpo. A minha pergunta aqui para a Rose é: todos foram convidados a participar? Eu acho que isso é irrelevante, não é convidado, é publicado no edital. Quem quer participar, participa. Não, É por isso que você falou da unidade. Não tem unidade. Não teve adesão para quem quer participar. Toda a escola do ensino fundamental fez a prova, a gente não teve escolha. Então. Ninguém teve escolha. Você quer participar do Saresp? É obrigatório. Não, participar do Saresp, do Saresp sim. Mas no final esse prêmio é função do Saresp? É a nota do Saresp, gente. É mais uma propaganda. Então o erro tá. Por que Rio Claro, que é um sistema próprio, participa do Saresp? Aqui, poder pode, mas pergunta pra quê? Não é que a gente foi convidado a participar. No final, tem essa mentalidade. O Saresp? Você que chama para participar do Saresp. A gente vai perder um tempo nessa discussão, que eu acho que não é foco. Eu não estava voltando. Gente, eu juro mesmo que eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo Mas hoje. a escola fez a prova. Todo mundo fez. Toda a escola do fundamental fez. Eu acho que é obrigatório, né? Pelo menos que ele A falou na gente não tem escola, opção. obrigatório. Toda vez que você é obrigatório. Bom. Não, só uma coisa, não é obrigatório participar do Saresp. A secretaria fez uma adesão ao Saresp. Não, mas ela fez adesão, a partir do momento que ela fez adesão, as escolas do município são obrigadas a participar. Não, eu quero falar assim, o Sistema Municipal de Ensino de Rio Claro não é obrigado a participar do Saresp, participa porque quer participar. Mas a gente da escola não teve Sim, opção. sim. Bom. Qual que era a sua proposta? Você não fez? Deixa eu. O Paulo está na frente.
Mas só para complementar, como você citou, fizeram as avaliações das escolas, aí dos municípios todos participaram, e aqui no município não foi determinado por nós, saiu o resultado que 12 escolas de ensino fundamental tinham cumprido a meta. Onde que eu entro nisso? Como eu trabalho na plataforma do país, onde ali tem os convênios, tudo, essa verba veio do país. Cria-se uma conta para isso. Essa verba bem específica, o valor para cada escola, de acordo com o censo, o número de aluno, tá? Saiu uma resolução falando o que poderia comprar. Foi feita reunião com essas escolas, falou, olha, cada escola faz um ato que está dizendo o que vai comprar X, tá? Então, dentro daquele valor estipulado, tem um plano de aplicação financeira colocado no sistema, e indo a verba, vai para o departamento de compra, a escola já sabe o que vai receber. É dessa forma que funciona. Não foi o município que premiou essa ou aquela. É uma premiação estadual. Coincidentemente, foi aqui em Rio Claro, o Polo pegou 4 municípios aqui da região para entrega. Primeira fez a outra, porque ela tem vários municípios, já pegou outras regiões e fez outro polo. E veio entregou, veio a dirigente aqui, entregou algumas escolas estaduais, teve a escola municipal, mas nesse formato, essa avaliação externa, independente, como o município não tem um sistema de avaliação, ele adere ao sistema de avaliação externa. E pensando nisso, eu acho que o município vai ter que ter sua avaliação interna, porque o Tribunal de Contas sempre está cobrando que o município tem que ter sua avaliação institucional. Só lembrando o Vitor Paro, né, o quanto ele rebate essa forma de avaliação externa. Mas eu não estou entrando no mérito se concorda ou não concorda, se acha que é justo. Eu estou falando só como que funcionou. Eu entendo, Paulo, quando teve o prêmio, vai vir o dinheiro, olha, tem que receber o dinheiro para dar para as escolas. O problema é a adesão, o problema é a forma, é como é organizado esse Saresp. Eu vou até usar uma fala do Vitor Paro mesmo, que ele coloca ali que é uma enganação, né? Que ele coloca que é a questão do Saresp. Tá? Ô Rose, última coisa, e a fórmula cruel? Porque o que a gente aprendeu na pedagogia durante a vida inteira? Que a avaliação não serve para premiar e para punir. E quando a secretaria adere ao Saresp, adere a essa lógica da premiação da punição. Então premia quem vai bem e quem vai mal não ganha nada. Então, assim, percebe? É uma função da questão de avaliar. Não significa de roubar. Mas a avaliação externa não serve para isso. O município já participa da Prova Brasil. O município pode criar a sua, só criar, não tem problema. O problema não é ter avaliação externa. O problema é participar desse tipo de avaliação externa, que tem essa lógica. Eu ia até complementar, mas fugiu da cabeça agora. Eu não sou favorável a esse tipo de avaliação, mas eu penso, vou falar o que a gente tem visto na política educacional. Tudo está atrelado às avaliações. Né? A gente, não sei como nós vamos sair desse, mas é todos assim, ó, se você não fizer isso, não vai ter aquilo. E os recursos cada vez mais não virão. Tem coisa que a gente não tem como não escolher, que não vai ser obrigado. Por exemplo, o SAEB. Não, mas o SAEB a gente não tem escolha. Não tem escolha. Agora o Saresp a gente tem escolha. Então, se a gente não fizer o Saresp, nós vamos ter que fazer uma avaliação institucional, entendeu? Mas que não tem essa lógica da premiação da Eu acredito que a Secretaria da Educação tem profissionais capacitados para fazer uma avaliação, uma Eu discordo organização. de você, mas eu estou dizendo assim, a mesma coisa que tem essa premiação, eu trabalhei mais de 17 anos no ensino superior e também tem a questão do ENAD. Então, assim, todo mundo é uma lógica que não é a que a gente gosta, mas é das premiações. Curso 5 estrelas, então é a mesma lógica. E o IDEB também, quantas vezes? Você mesmo, a gente já trabalhou na mesma escola, não colocou faixa quando a gente atingiu os dados lá? Só lembrei que eu ia falar. A gente, além disso, Adriana, a gente discutiu tanto na pedagogia, tanto nas reflexões teóricas, nos debates, que quando uma escola vai mal, ela é penalizada de novo, porque não chega o recurso para ela. Se ela está ruim, é porque ela precisa de mais suporte, mais formação, mais recurso. Para quê? Para que ela consiga atingir
os índices, né, necessários, apesar de ser uma falácia, né? Então, a parte para mim, Rose, assim, ó, eu trabalhei numa escola que a sala de aula cheira a esgoto. Você entendeu? Como é que os alunos vão ser bem Aí fazer é isso, uma né? escola de educação infantil, fede esgoto a sala de aula. Entende? Aí eu fico imaginando se essa escola algum dia for premiada com um saneamento básico na região, que é necessário, aí já seria uma grande premiação, né? Era isso que a prefeitura tinha que estar fazendo, não fazer essa palhaçada. Bom, qual que é a sua proposta, então, Eu tenho duas Adriano? propostas, Rose. Uma, eu acho que você precisa tentar ir para a imprensa hoje ou amanhã. Só que eu não iria para a imprensa para falar de plano de carreira. A gente tem que parar de ficar defendendo, sabe? Parece que a gente está tentando explicar uma coisa que é mentira. Então, não, é para desmoralizar a fala do secretário. Para ir lá de forma objetiva na imprensa e falar, a secretária foi na audiência pública e fez uma afirmação que é mentira e mostrar o dado que é mentira. Apresentar lá 15 ou 16 sistemas de ensino, 20, 30, que investem mais em educação do que em Rio Claro. Explicar para ela, explicar para o secretário de Finanças, que talvez não saiba, eu acho que é importante também, porque é pedagógica a presença lá, de que o que é aplicado em educação é proporcional ao orçamento. E tem dados objetivos, se a gente pegar de 2017 para cá, o município tem aplicado em educação aquilo que ele tem que aplicar mesmo, é 26%, 27%, só teve um ano, se não me engano foi 2018, que aplicou 30%. O resto aplica sempre a mesma coisa. Então, isso é mentira. Sabe, eu acho que tem que pedir uma fala na imprensa para desmoralizar essa fala, com dados. Porque se vai lá e começa a falar de plano de carreira, já cheira mal, porque parece que a gente está querendo se defender. E daí ninguém vai entender, acho que tem que falar, ó, isso é mentira, e mostrar a informação, sabe? Eu acho que tem como fazer isso de forma objetiva, então acho que você deveria tentar ir na imprensa, de uma entrevista lá na, sei lá onde. A outra coisa, Rose, eu acho, esse problema da mentira, da administração, que assim, é uma constância assim, o tempo inteiro, ou a falácia, ou como que fala, o desvirtuamento dos dados, que nem nesse caso que a gente está discutindo aqui. Olha, então quem foi premiado foram escolas individuais. O que ficou? Que a educação de Rio Claro é de excelência. Sendo que a prefeitura nem foi premiada, nem sabia disso. Então acho que a gente tem que, como eu posso dizer, cara? Discutir, vou falar o que eu pensei. Eu acho que o MEC deveria convocar um fórum municipal para discutir o financiamento da educação pública de Rio Claro. Onde a gente pudesse, de forma acadêmica, de forma científica, como que eu posso dizer? Revelar de fato os dados da educação pública municipal. Onde a gente possa sair desse fórum para falar que não tem problema com limite prudencial, que é mentira que se gasta muito em educação, sabe? Onde a gente trate do financiamento da educação pública municipal. Eu acho que a gente precisava fazer isso. Tratar disso, como a Luciana falou, começar, mesmo que a gente perca, mas ter dado objetivo para falar que é mentira. Aí você fala assim, mas como é que não pode fazer isso? Eu acho que pode. Só que eu acho que a gente precisa fazer isso coletivamente. Eu acho que na rede também as pessoas não sabem disso. Quando, de forma geral, as pessoas ouvem essas lorotas, elas também acreditam, ficam com medo, falam, nossa, então não tem dinheiro, então não vai pagar porque não tem, vamos ficar quietos, sabe? Então a gente precisa construir isso coletivamente, para desmontar essa falácia. Então acho que o Comerc deveria fazer isso, sabe? Convocar um fórum, não sei se o nome certo é um fórum, mas onde que pudesse promover estudos e produzir um documento final. E ir para a imprensa de forma imediata para desmoralizar essas mentiras. Tipo assim, uma secretária municipal, quando fala em público, tem que ter responsabilidade com o que fala. Agora, se a pessoa também se coloca na posição de falar mentira, precisa ser desmentida. Não sei se caberia mais em cima da linha que está falando dessa secretária, por que não convida para ela vir aqui? Então, a gente não tem esse poder. Não, convidar. Pode. Fazer um convite, quer dizer, o Comerc convidou, ela pode até não vir, mas e se ela vier, para ela se explicar por que ela está explicando isso? Pode até ser, Rose, mas tipo assim, ó, se ela vir no Comerc, quem vai ficar sabendo? Percebe? Mas ela vai ter que então, ficar ciente. Não sou contra convocar, mas eu... Acho que convocar pode ser uma coisa a mais. Mas não vejo que isso vai ter alguma finalidade.
Tanto que outros secretários já vieram aqui mais uma vez. Deixa eu ver se eu estou entendendo. E nesse fórum a gente poderia chamar acadêmicos também? Com certeza. Que daria uma sustentação, uma autoridade? Eu tenho muito. Eu não sei se o acadêmico tem tanta Não é autoridade assim. Eu acho autoridade, né? Eu acho que não, que não penso é a gente tem que imediatamente fazer um que está estudo mais detalhado do que a gente tem atingido, de né? recurso, fazer o estudo dos impactos, para a gente não cair nas histórias, as pessoas nem contam para a gente uma coisa. Se a gente não tem um estudo dos impactos de fato, a gente não consegue rebater. Por exemplo, uma coisa que a gente. Só que eu acho que vir acadêmico, não adianta vir aqui falar do orçamento federal, falar do prêmio do Estado. Não, tem que tratar daqui. Uma coisa que a gente poderia debater nesse negócio: o impacto das terceirizadas. Por exemplo, quanto que se gasta com terceirizada? Ela falou na audiência pública, é uma coisa assim, é inacreditável. Se fosse contratar servidor público, quantos que contrataria com esse mesmo recurso? Sabe, ficaria mais caro ou mais barato? Então, acho que esse tipo de coisa a gente tem que ter, porque a secretaria não consegue fazer esse estudo. Está prometendo assim, há 10 mil anos que vai fazer, não consegue, aí vai contratar o S. Então, a gente precisa ter esses dados. Foi a pergunta que eu fiz para ela. Ela falou que não tinha estudo. Ela deixou claro que não tinha o estudo. Não tinha, nunca vai ter. Praticamente 5 anos de governo e não tem estudo. E qual foi a justificativa quando eu vi esse vídeo? Qual foi a justificativa quando a vereadora pergunta? Ela meio que desviou o foco do que ela estava perguntando. Porque o que ela falou? Olha, quando eu cheguei, não tinha profissionais. O que nós tínhamos eram servidores eventuais. Aí teve a brilhante ideia de fazer as terceirizadas. Ao invés de realmente fazer um levantamento dos dados, ver realmente o que precisava fazer naquele momento, que era o concurso público. Aí ela tem audácia de dizer, eu digo audácia, que é audácia mesmo, de dizer que, olha, da prova que nós fizemos, apenas 24 pessoas passaram. Meu Deus, qual é o conteúdo dessa prova? Vocês estão aí, vocês viram. Qual é o conteúdo dessa prova que não passe mesmo? Entendeu? Aí depois, num debate que eu falo isso, me chamam de leviana quando eu falei isso. Porque é a impressão que se dá mesmo, é que se faz concurso para que não passe. Para quê? Para ter as terceirizadas. Ora, esse é um projeto. Certo? Não, e haveria outros caminhos. Por exemplo, fazer processo seletivo simplificado para contratar via CLT. Não precisa nem fazer prova para isso. Vai contratar as mesmas pessoas que já trabalham nessas empresas. Outra coisa. Ninguém vem. Gente, vocês sabem quanto que é o salário dessas meninas? Eu vou falar para vocês. Monitora de alunos, R$ 1.600. Se pegar muitos de nós aqui, a gente gasta isso no mercado por semana. Auxiliar de limpeza, R$ 1.717. Auxiliar de cozinha, R$ 1.580. Assistente administrativo, R$ 1.580. Então, quem que vai vir fazer o concurso pagando esse salário? E aí volta a questão, sem plano de carreira, como que você pode entrar ganhando isso agora, mas vislumbrando não rapidamente, mas em algum momento você vai melhorar. Então, sabe, é essa a questão. Não tem muito segredo. Por que não vem? Não tem segredo. Se a prova é um problema, faça processo seletivo simplificado, ou pelo menos de forma emergencial. Há 4 contratos. Tem um que vai acabar, vou contratar essas pessoas via CLT. Mas não pode. Quem falou que não pode? Aí encerra aquele contrato e vai fazendo isso. Agora, o que não dá é para gastar mais do que gastar com essas terceirizações, mais do que gasta com todas as outras coisas importantes que a secretaria tem que cumprir. Aí não dá. Aí falta o dinheiro. Só que daí falta o dinheiro, é os nossos direitos que vão pagar essa conta. Sabe, não dá para acreditar. Não dá para acreditar que se gaste mais com terceirização do que com transporte, do que com merenda. E no final a culpa é dos nossos benditos direitos, que estão sendo honrados aí desde 2007. E só uma parte, só para complementar, eu sei que essa servidora trabalha no Estado, porém é uma terceirizada também, é mãe do meu aluno. Conversando com ela ontem na reunião de pais. Então, professor, eu tenho que trabalhar, eu estou trabalhando 3 turnos. Eu falei assim, mas trabalhando 3 turnos, mas como que é? Vocês recebem hora extra para trabalhar 3 turnos? Não recebo hora extra. Então, mas aí não tem eventual, eles chamam, a gente tem que ir, mas como, se ela vai sem ganhar? Eu não trabalho, mas por que a senhora vai? Porque senão eu sou mandada embora.
eles me dão advertência, ela me dá advertência, deve ser a chefe, me dá advertência e eu sou mandada embora. Ou seja, essas mulheres, que geralmente são mulheres, estão trabalhando, eu falei para nós, mas isso é um trabalho escravo. É um trabalho escravo, gente. A pessoa ficar das 7 da manhã até uma escola que atende o período noturno, até a noite, porque não tem servidor, se ela não vai, ela é mandada embora. Porque da outra vez ela falou assim, eu neguei 2 vezes, eu recebi uma advertência e eu preciso trabalhar. É isso que está acontecendo. Eu tenho até o nome da empresa que a mãe deu para mim, pessoal. E eu não vou falar porque eu não quero pôr em risco o trabalho dessa coitada dessa mulher. Porque é isso que está acontecendo. Quando uma das servidoras públicas, elas vêm a público e falam o que está acontecendo, elas são mandadas embora. E ela precisa do pão, né, gente? A Mônica, você... Não, eu não vou falar. Não. Só posso falar só uma coisinha, assim? Eu acho que tem também essa questão de, eu não sei se existe algum mecanismo legal, como funcionaria uma auditoria das contas da educação no município? Existe alguma possibilidade? Isso é através de uma comissão parlamentar, de inquérito, alguma coisa assim? Auditoria é uma coisa, é um instrumento de gestão. Então você tem que contratar. Tem que ser contratar uma empresa. O Fundeb pediu, logo estava terminando o governo do Altimário para o governo do Juninho, o Fundeb eu lembro que pediu. Gente, foi um absurdo que pagaram para aquela empresa para poder fazer a auditoria. Não lembro nem o resultado de tudo isso. Um relatório de uma porcaria. Tipo assim, acho que o caminho não é por aí. Não, mas eu pensei em uma auditoria fosse uma coisa independente, não governamental. Bom, vamos então, temos aí três propostas, né? Alguém tem mais alguma proposta? Temos a proposta do Adriano, que é elaborar um fórum, né? Para a gente poder fazer um debate mesmo, profundo, de acordo com o nosso orçamento da educação, né? Temos uma proposta também do Adriano da questão de ir para a imprensa, para poder rebater todas as mentiras da audiência pública. E aí temos a proposta do Paulo, que é realizar um convite para que a secretária venha até aqui. Só da imprensa, Adriano, para ir hoje na imprensa, não é assim, eu acho que não é assim que funciona a imprensa, né? Se eu conseguir falar alguma coisa, talvez no sábado. Por quê? Porque eles têm, não sei nem se ainda tem pauta para ir. A gente pode tentar, mas que nem, por exemplo, hoje, para eu sair da escola e na imprensa, eu preciso de uma eventual que vá no meu lugar. E não é tão fácil assim. E amanhã tem a reunião pedagógica administrativa também, que eu prezo por esses momentos na minha escola. E aí talvez no sábado poderia até colocar se todo mundo volta. Uma outra coisa que daria para fazer, não sei se tem essa possibilidade, nem sei se o Comerc tem rede social, mas é fazer um vídeo desmentindo e publicar na rede social. Porque daí dá pra gente divulgar. Um vídeo objetivo, sabe? De uns 2, 3 minutos. O Comerc, ele tem uma página no Facebook, mas não temos o Instagram. Seria, acho que talvez poderíamos ter esse Instagram para a gente começar a colocar os comunicados oficiais. Porque essa semana eu coloquei esse ofício que foi encaminhado o ofício que foi encaminhado para o sindicato, tudo, eu coloquei no portal para todos, né? Já coloquei também a ata da reunião com a Valéria, o parecer do Comerc, só que eu acho que talvez... Mas não tem sei como o Comerc criar um Instagram? Vai ter que pedir CNPJ? Tem que ter o e-mail do Comerc, né? O e-mail, o Comerc tem o e-mail já, Se né? o Instagram, ele replica tudo no Facebook. Replica tudo no Comerc, Facebook, se você poderia pegar fazer mesmo. isso, entendeu? Porque o Comerc já tem o e-mail criado. Você põe no Instagram, vai pro Facebook. Eu acho que Entendeu? Talvez poderia fazer Porque isso. tem mesmo que você conseguir para a imprensa no sábado, no domingo, já teria uma resposta imediata agora. Acho que todo mundo concorda aqui que tem um Instagram do Comerc, né? Alguém é contra? Um Instagram do Comerc. Sobre a proposta do Paulo, eu só fico pensando, a gente convidaria a secretária para vir e a gente falaria o quê para ela? Mas ela não falou que está ocupada em carreira, para ela explicar o porquê.
Eu gostaria de Fazer ter um bate-papo. Eu acho para ela colocar os dados, Exato. né? Então, porque daí a gente Esses traz os dados nossos que a gente dados tem que a gente que tá dar. Porque a gente, Não, mas gente, aí no, então, porque aí no convite já vai uma pauta. Por isso que eu tô Acho que perguntando pra ela. poder teria que ser uma reunião informações. extraordinária. Isso para tratar das afirmações que ela fez durante a audiência pública, que ela com certeza trará os documentos comprovando. Eu pensei nesse Porque, Já pede os Paulo, dados. é que nem o Adriano já foi pesquisar, né, a questão do em 13 segundos encontrou, a questão da... Mas não é disso que a é gente isso. precisa, a gente precisa dos dados daqui. Sim, mas aí eu também fiz O que uma o Adriano pequena pesquisou é pra consulta. rebater. Eu queria saber, nossa, essa mulher, nunca nenhum município gasta tanto assim. Eu falei, nossa, onde essa mulher trabalhou? Eu tive interesse também para ver os municípios que essa mulher trabalhou. Desculpa, não é essa mulher, né? Eu tô sendo deselegante. Que a secretária trabalhou, né? Eu também tive curiosidade. Eu só encontrei que ela trabalhou em Cordeiro, Santa Gertrudes e em Araras. Aí eu fiquei pensando, nossa, Rio Claro realmente vai gastar mais do que Cordeiro, Santa Gertrudes e Araras. Pra mim parece que é meio que óbvio, mas eu acho que seria interessante, porque talvez ela tenha algum dado, algum estudo na mão que a gente não E o que é desconheça. interessante é que são municípios onde a privatização corre solta, os materiais são apostilados, então não deve ser um investimento baixo, né? Pois é. Interessante. Interessante, talvez ela tenha alguma A coisa pra análise gente. dela. Acho que seria, se ela vier, acho que seria importante. Se desse daí, quando ela vier, a gente disponibiliza, já que vai ter o Instagram, porque daí dá para passar em tempo real a audiência, não dá? Dá. Ah, isso seria excelente. Alguém tem alguma objeção de fazer o convite a ela? Não? Alguém tem uma objeção de procurar a imprensa para rebater as falas dela? Alguém tem uma objeção da gente criar o fórum? Ok, então Mas sim. precisa estabelecer agora uma comissão. Sim, por unanimidade. Até para pensar Então, em formato. sim, então agora, para a gente poder formar o fórum, precisa de uma comissão organizadora. Eu só queria que explicasse melhor o fórum. Tá, você pode explicar, Adriana? Não, o que eu penso assim, a gente precisa, então a gente está sofrendo uma série de ataques que a gente tem, na medida do possível, tentando se contrapor, defender, mas a gente não tem nas mãos os dados objetivos. Quando a gente fala assim, é mentira que atingiu o limite prudencial, mas alguém pode falar assim, mas cadê os dados? Então a gente tem que produzir, sabe, um estudo aprofundado sobre o financiamento da educação municipal. E fazer isso, é claro que a gente não vai se limitar aos dados só da educação, nós vamos ter que pegar os dados do município. Então a gente precisa ter isso. Então a gente tem que ver mesmo se o nosso plano de carreira é um problema. A gente sabe que não é, mas a gente precisa ter os dados para comprovar. Se a arrecadação cai ou não cai, o que está acontecendo. Então seria um espaço para produzir esse estudo e divulgar esse estudo. Porque de acordo com a reunião que eu fui com a secretária, ela disse que está um problema o orçamento. Mas de acordo com a audiência pública da secretária de Finanças, ela disse que não tem problema com o orçamento. O problema é a nossa carreira. Entendeu? Então que a nossa carreira que é o problema, apesar que foi a secretária também teve essa fala, que o nosso estatuto que vai ter que pensar para mudança, porque ele é um problema. E daqui a pouco vão ser negadas as abonadas, porque foi o que ela falou. Então, eu acho que a gente precisa de dados materiais, né? Outra coisa, a questão das terceirizações. Não é possível sem terceirização, porque o prefeito falou na entrevista que ele desqualificou o comércio, aliás, uma fala muito ruim. E uma fala de uma pessoa que não tem grande capacidade intelectual. Que ele fala assim, falar de privatização é blazer. Não, primeiro ele usou a palavra blazer no sentido de demodê. Então já é um problema. Segundo, ele fala isso é do século passado, não é um prefeito. Se a gente pegar nos países europeus, a gente vai ver que país privatizou serviços essenciais estão voltando atrás. Então precisa parar de falar besteira, precisa estudar um pouco. E a gente também precisa estudar um pouco, eu acho. A gente precisa sair só do discurso político e começar a estudar para ter dados para combater. Por exemplo, a questão da terceirização. É caro ou não é? Então a gente tem que ter esse dado, porque eles não vão produzir para a gente esse dado. E pelo que a gente está vendo, se produzir não vai dar para confiar. Porque a gente recebe respostas que são mentirosas. Então a gente tem que produzir isso. E daí produzir de forma coletiva, com rigor, e a gente tem muitos doutores, mestres e técnicos na rede, mas com rigor científico. Não dá também para produzir mentiras, para combater mentiras. Temos que ter rigor. Eu perguntei porque
fóruns que eu participei, aí vão conselheiros, diretores e tudo mais. Eu só queria entender se é dentro desse contexto que você está falando. Fórum normalmente tem delegados. Isso. Então tem que ter algum esquema, isso é igual, de eleger delegados, de forma, como fala, paritária. Então, por exemplo, não dá para vir só diretor de escola, não dá para vir só professor, tem que ter todo mundo representado. Normalmente é assim. Só para entender. Eu estou falando fórum, mas eu não, assim, faz tempo que eu estou afastado desse tipo de atividade. Eu não sei nem se a palavra é fórum, se é simpósio, que tem essa natureza. Eu vejo que se for essa discussão bem intensa e profunda, eu acho que o fórum... Talvez, Rose, não sei se tem alguém da Unesp que se importa com a educação de Rio Claro. Se tivesse, pudesse participar, seria bom, porque eles também têm esse know-how, né? Bom, então vamos elencar agora aqui, formar uma comissão que será uma comissão para pensar se é fórum, se não é fórum, que nós vamos fazer. Só que tem que ser uma coisa aligeirada, porque nós estamos no dia 25 de setembro e pelo andar da carruagem das falas que estão vindo, essas mudanças do nosso estatuto já estão praticamente prontos para serem encaminhados para a Câmara. Então tem que ser algo a gente com data, com prazo, para a gente ver o que vai fazer, porque nós temos outubro, né? Podemos aí, eu acho que uma data para a gente poder fazer aí, uma data que não vai atrapalhar talvez, uma data que não vai comprometer, que é o dia do servidor público. Olha que data maravilhosa para a gente fazer um estudo, né? Talvez a gente poderia pensar nessa questão. Já que o prefeito, ele minou a viagem, né, das pessoas que já tinham se organizado desde o começo do ano, com a data do dia 31 de outubro, que provavelmente alguém já tinha abonado na 30, e depois lá na segunda-feira para fazer uma viagem mais longa, e agora ela mudou para de dia. Já que aconteceu isso, vamos aproveitar esse dia que está todo mundo aqui em Rio Claro para a gente fazer um fórum ou algum estudo para a gente poder organizar. Então tem que ser meio aligerado isso. Tudo bem? Quem se prontifica para poder participar dessa formação, dessa organização? Você vai, né? Eu vou. Camila, Eu Adriana, acho que os Luciane. universitários poderiam também. Luciane, Dani, Paulo. Vamos, Paulo. Cagiane. Daiana. Tá querendo? Marcelo. Watson. Vivi. Então vamos lá, uma comissão harmônica. Depende dos dias que se reunir, eu consigo, né? Pode ser até aligeirado, pode ser até reunião online, gente. Eu acho que precisa ser online. Tem que ser reunião online, aproveitar, né? Então, a Mônica, Adriano, Camila, Luciane, Viviane, Nathalie, a Daiana, a Sandra, a Alessandra, Nelson. Não, esqueci de alguém? Falei o nome de todo mundo, gente, eu tenho medo de esquecer alguém. Dependendo dos dias, eu tô dentro. Então, agora, eu vou... Sandra, já que você lá também, monta um grupo, bota todo mundo, aí se organize, só que tem que ser as coisas meio para ontem, para a gente poder divulgar isso e tentar fazer num dia que está todo mundo parado, que não vai atrapalhar o estudo, que não vai atrapalhar a criança em escola, tá? Para a gente se organizar. Tudo bem? Adriano, Luciane, Camila, Viviane, Nathalie, Daiana, Daniela e a Mônica e a Sandra. E se precisar de coisa, está à disposição, tá bom? Nós só precisamos, a gente conversou de encaminhar a denúncia, foi aprovado encaminhar a denúncia para o Ministério Público e ficou da gente esperar a resposta do ofício, mas pode vir em 15 meses. Então eu gostaria de colocar aqui o que diz a legislação, que é 15 dias. Se a gente não receber resposta em 15 dias, a gente já faz, formaliza a denúncia, pode ser? Alguém tem alguma coisa contra? Ok. Faltou alguma coisa? Deixa eu ver, não. Para a imprensa, eu vou então tentar em contato com a Carla, ver se ela não tem alguém na pauta do sábado. É só a Carla que tem, claro?
pode ser, tem o diário, tem aquela moça do diário, mas eu não sei se ele é muito visibilidade, né? A gente pode entrar em contato Eu acho também. que a questão não é a visibilidade, né? É o meio de comunicação É, que porque começou depois tudo você isso, tem a rede né? social. Beleza, vou entrar em contato com os dois então, É. tá bom? E as claretianas também, claretianas? Não, mas acho que você puder entrar com É que o todas. JC publicou a fala então, dela, é o então meio é de um comunicação que direito fez de a resposta, né? E daí, depois, se você precisar, a gente pode até te auxiliar, mas acho que tem que ser uma resposta assim, bem objetiva, assim, bem didática, bem clara. Falar isso é mentira por quê? Aqui estão os dados. Ô Adriana, eu vou pedir uma sugestão para você então, se você puder me mandar assim, elencadinho, pra daí eu coisa, já recheio Porque só mais. pra gente ver, o que ela Tá? mentiu? E Rio Claro, que ela nunca viu o município gastar mais em educação do que Rio Claro. É mentira. Então a gente pode pegar o orçamento de vários municípios que vai desmentir ela. E tem um dado complementar, que ela, como secretária de Finanças, talvez nesses municípios ela não tenha se dado conta, mas é que ela vai precisar se dar conta. Que o que é aplicado em educação é um percentual do orçamento. Se ela falasse assim, ó, Rio Claro está gastando 50% do orçamento em educação, eu nunca vi uma cidade gastar tanto que Rio Claro, ela estaria correta. Mesmo que Rio Claro gastasse R$1 e São Paulo 1 bilhão, porque daí a proporção do orçamento é muito elevada. Então a gente tem que dar esses dois dados para, inclusive, educá-la. E se ela vir depois na reunião, que seria muito bom, a gente ajuda ela no que a gente puder. Beleza. E ela pode trazer também pra gente, né, as informações que a gente não tem, né? Às vezes ela tem alguma informação, como ela está no cargo de secretário de finanças, alguma informação que a gente não tem, né? Vai ser interessante. Qual que vai ser o prazo? A gente mandar o forma? Já que você vai ouvir a fala dela, você podia já levantar os dados pra gente pôr no ofício, que aí já... Qual dado você fala? Não, porque nós vamos mandar um ofício para ela explicar algumas coisas. Aí o quê? Não, a fala dela, as afirmações dela não tem E daí a gente pessoal, só outra coisa. A A Sandra é boa de fazer o forms. A gente, daqui 15 dias, se não tiver resposta, a gente vai mandar um forms para a rede. E aí, nessa pergunta, eu acho que pode ser coisas básicas, né? Por exemplo, se você pediu, se recebeu, a questão da pecúnia, não é pedir de valor, vai pedir tempo, essas coisas, tudo bem? Se pedir Eu acho que data, pode direcionar data o diretor da escola, porque ele defere o pedido. Ah, legal. Né? Ele pode fazer o levantamento. Sim, mas só pra gente entender, tem que ser qual pergunta? Porque assim, a primeira, se fez pedido ou obteve a resposta. Isso, e qual resposta, negativa ou não, tá? Em pecúnia, se já resolveu o Ou se não obteve a resposta. Mas eu acho que em pecúnia o diretor não tem acesso, tem? Quando pede pecúnia, você aceita? Tem, a gente quer tem? Pedido. Aí ele pode questionar a pessoa, se recebeu ou não. Tá, então A aí gente só tem que ter um pouco de cuidado com a questão de algumas pessoas que têm tido direito à licença prêmio na minha escola, mas não teve uma que teve. E aí como que a gente vai conseguir peneirar vai isso? perguntar quanto tempo que ela pediu, quanto tempo pediu, se foi aceito. Só que e essa se tem alguma resposta, justificativa, é né? importantíssima. É importante. Porque assim, se tem 100 pessoas que pediu e não foram concedidas, e teve uma que pediu e foi, se ela teve alguma justificativa, se ela encaminhou, por exemplo, se estava doente ou se precisava, porque, né? Então, se ela teve essa justificativa. Quais são as notícias Eu acho que que estão tem que sendo perguntar veiculadas? duas coisas, em gozo e pecúnia. Porque são duas coisas. Deixa eu falar uma coisa, vamos fazer o seguinte, antes de publicar, a Sandra vai colocar lá no grupo, vocês olham, se alguém tiver alguma alteração, intervenção, vocês falam, a Sandra faz as alterações, tá? É só pra já deixar encaminhado, porque senão depois a gente precisa fazer isso daí e não passou no conselho, é complicado, tá bom? Não é o nome da pessoa, é quantas pessoas na unidade, né? E se a pessoa que recebeu teve, se ela teve justificativas, quem recebeu, e essas questões. Quanto tempo demorou para depois do perdeu a pecúnia, tá? Alguém tem mais alguma colocação? Só uma coisa que eu ouvi o seguinte comentário, que certas pessoas pediram, porque assim, tem um problema de saúde, pediu a licença prêmio, foi negado e orientado que tirasse uma licença saúde. Isso é de uma maldade, assim, porque assim, percebe? Você nega um direito líquido certo agora e força a pessoa a perder a próxima. Então talvez tenha um campo onde possa ter esse tipo de informação. Porque eu acho que esse tipo de coisa talvez incorra em outros problemas. Que daí a gente vai ter que ver. Dentro da tipificação. Eu já ouvi também uma professora que deixou para casar e fazer a lua de mel na licença prêmio
e aí foi negada, ela perdeu a viagem de lua de mel que ela tinha reservado para. Sendo uma maldade, gente. A pessoa se organiza na vida para poder casar e fazer a lua de mel, economizar, né? Esse é uma de uma maldade. Gente que assim, teve filho, não sem pôde emendar a tamanho. licença Nossa, isso é gestante. uma maldade que não tem tamanho. São critérios diferentes, né? Que na Câmara Alguém tem mais alguma existe, né? colocação, alguma sugestão? Não? Então a nossa reunião está encerrada por hoje. Obrigada pela presença de todos vocês. Vem cá. E até a próxima Vem cá, reunião. deixa eu contar uma Até coisa. o